ações do ministro Alexandre de Moraes foram confirmadas ou pelo plenário principal do Supremo ou pela primeira turma. Então não é exatamente uma ação isolada dele. Me parece que ele capitaneia essas ações e os demais ministros, com raras exceções, uma exceção agora é o ministro Fux, né, que no julgamento de Bolsonaro, que começa agora dia 2 de setembro, deve discordar dos termos do relatório desse ministro Alexandre de Moraes. Mas tudo indica que ele vai ser pela condenação. Ele eu, sinceramente, alguns pontos, conhecendo um pouquinho... Na dosimetria e tal, que ele deve discordar. Olha, conhecendo um pouquinho da vida acadêmica e doutrinária do ministro Fux, eu imagino que ele vai votar pela rejeição da denúncia do PGR. O senhor está pessimista com relação ao resultado desse julgamento? Todos nós sabemos que Bolsonaro, que Braga Neto, que Anderson Torres, que General Heleno estão condenados. Independente de haver prova ou não, eles já estão condenados. Porque a condenação, ela já foi externada inúmeras vezes por esse ministro Alexandre de Moraes, que inclusive, além de não poder participar tecnicamente desse julgamento, porque é impedido, é suspeito, ele, ontem vi uma manifestação dele, né, numa palestra, falando e referindo-se, fazendo juízo de valor sobre o processo que ele está relatando. O relator nesse processo é peça fundamental, não é só o voto dele. Se ele não fosse o relator, fosse apenas um integrante que votaria, já não poderia participar. Imagine sendo o relator. É uma mudança grande. Antes os juízes não falavam muito sobre matéria em julgamento, né? Mas nós estamos agora diante de novos debates, inclusive sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, regras, né? E a democracia é assim, ela gira, né? Um assunto que chega no Supremo, depois da decisão do Supremo, volta ao Congresso, porque não há poder moderador no Brasil. Entre os debates está o aumento das prerrogativas parlamentares. O senhor apoia essas mudanças? Eu apoio qualquer tipo de modificação que solidifique a independência dos poderes. Nós temos assistido hoje uma promiscuidade deletéria entre poderes. Lá na Câmara dos Deputados, inúmeras vezes nós estamos lá tratando de projetos nas comissões ou no plenário, e aí um deputado lá se levanta e diz: mas temos que verificar primeiramente se o STF vai concordar. Ora, se o parlamento, se a Câmara dos Deputados, se o Senado Federal não tem autonomia, não tem liberdade para legislar, quer dizer que nós não temos nenhuma democracia estabelecida. Então, não, mas é preciso ser constitucional, né? Mas depois esse controle constitucional tem que ser depois. É preciso ser constitucional. Quer dizer, está tendo uma autocensura. Pois né? é preciso ser constitucional. Uma autocensura parlamentar. Mas dentro do parlamento existe uma comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça que faz justamente esse crivo. Analisam com parecer jurídico de consultores concursados da Câmara, não são concursores indicados por esse ou por aquele padrinho político, como são os ministros do STF, e ali na CCJ então diz, esse projeto é ou não constitucional. E ainda assim, mesmo com o relator dizendo tecnicamente que a matéria é ou não constitucional, ainda a matéria é submetida à votação. Perfeito. Eu já presenciei situações do parecer ser favorável, e os deputados rejeitarem, por não haver... Por ser constitucional, mas por não haver oportunidade e conveniência respeitados, né? O que temos assistido, então, é uma intromissão excessiva que não pode seguir adiante. Isso faz mal ao Brasil. E isso que o senhor está retratando aqui é um retrato, sim, do novo parlamento, né? O Congresso era muito mais corporativista e agora chegaram novas gerações que oxigenaram, dizendo, olha, o Congresso não existe só por nós. O Congresso existe para o país. E isso provocou tensões. Como é que o senhor lida no dia a dia da Câmara dos Deputados com essas tensões que a gente vê aí, às vezes até esforço físico? Concordo absolutamente contigo, Zé Maria. O Congresso não é um fim em si mesmo. Aliás, qualquer poder. Mas o poder que representa o povo não é
um fim em si mesmo em dizer que não, nós existimos para nós mesmos. Não. Eu já vi deputado dizendo, olha o nome aqui, Câmara dos Deputados. Então a Câmara é dos deputados. Isso é um absurdo, uma heresia jurídica. Um parlamentar que pensa desta maneira não tem a noção do papel que representa junto à comunidade, junto à sociedade. Hoje, com essa renovação que aconteceu, já desde o outro mandato, na legislatura passada, quando eu cheguei, a renovação foi da ordem de 55% na Câmara. Tradicionalmente, a renovação é muito grande mesmo. Agora, em 22, 41%. Tomara a Deus que no ano que vem haja uma renovação também forte, notadamente no Senado Federal. Não quero tirar a responsabilidade da Câmara, mas me parece, segundo nós temos observado, que o Senado Federal hoje é omisso frente a inúmeras demandas que são levadas pela população, inclusive, levadas ao Senado, e nada é feito. Eu vi agora uma manifestação, inclusive, do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, dizendo que na questão da abertura de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, ou contra qualquer ministro. Ele dizendo assim, isso foi divulgado pela imprensa, nem se tivessem 81 assinaturas, nem mesmo assim eu abriria um processo de impeachment. Isso aí é a total deturpação do parlamento. Ele não tem esse poder de dizer que ele é o dono do Senado. Ele pode ser o presidente da casa, enfim, ele dirige os trabalhos, mas ele não pode fechar os olhos frente a uma demanda. E vejam, não é para a cassação de um ministro do STF, é para a abertura de um processo que vai ensejar defesa, contraditório, ampla defesa, plena defesa. O ministro, por exemplo, iria ao Senado e dizer, não, as minhas decisões são tomadas com base nesse e naquele artigo da Constituição, está aqui a minha justificativa, e o Senado avaliaria. Agora ele diz assim, não abro em hipótese alguma. Ele não pode fazer isso. Isso é abuso de autoridade. Isso que o deputado Sandro está falando é muito sério, porque não existe um superdeputado ou um super senador diferente. O presidente da Câmara e Senado são ordenadores, ordenadores de pauta e de trabalhos. A autoridade maior da Câmara e Senado é o plenário. A segunda maior autoridade é a mesa diretora. A terceira é a Comissão de Constituição e Justiça. Só a quarta autoridade, que seria o presidente, o ordenador dos trabalhos. Mas o presidente da Câmara ganhou um poder absurdo. E o presidente do Senado, o presidente da Câmara, por exemplo, depende dele a abertura de um processo de impeachment contra um presidente da República. Se o presidente da Câmara não quiser, mesmo que tenha acontecido absurdos, o processo não é aberto. Mas isso está tudo errado, né, Zé Maria? Tu tem essa visão porque muita experiência, né? Sei que tu cobriu até a Constituinte, sim, né? Conhece direito, conhece o jornalismo, mas, infelizmente, muitos nunca leram a Constituição. Eu convivo ali, já no meu segundo mandato, com vários deputados e alguns senadores. E posso dizer, a maioria nunca abriu uma Constituição. Nunca leu uma linha da Constituição. Voltando aqui ao Senado, o senhor defende que pelo menos abra e que cada um no plenário defina ali no seu voto. Exato, né? O presidente da Câmara e do Senado tem superpoderes porque o plenário da Câmara e do Senado se omitem. Porque nós podíamos muito bem nos reunir e dizer, não, o senhor organiza a pauta, mas todos os projetos têm que ser pautados. Mas eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública. Foi o Supremo que deu esse poder a eles, viu? Isso já passou pelo Supremo. Eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública em 2023, né, com bastante satisfação e muita responsabilidade. E a Comissão de Segurança Pública, iniciando uma nova legislatura, tinha milhares de projetos, de todo tipo. Projetos apresentados por deputados de direita, de centro, de esquerda, todo tipo de projeto relacionados à segurança pública. O que eu fiz? Todos os projetos foram à pauta e foram submetidos à votação. Ah, mas o projeto é ruim. Não interessa. É o plenário da Comissão de Segurança Pública que vai decidir. E é isso que eu esperava do presidente da Câmara, Hugo Motta. E ele não tem essa percepção de que ele não é o dono da Câmara, ele apenas dirige os trabalhos. O que ele teria que fazer? Todos os projetos que tenham relevância social ou que tenham um apelo
do parlamento teriam que ser levados à votação. Nós apresentamos um projeto de anistia, conseguimos 265 assinaturas para que o projeto de anistia fosse levado à votação sob o regime de urgência. O que ele fez? Nada, não vou fazer. Se a maioria decidiu que esse projeto tem que ser deliberado, ser deliberado não quer dizer aprovado. O Hugo Mota pode votar contra o projeto de anistia, não tem problema, mas não é o voto dele que nós queremos. Nós precisamos é que os projetos, todos os projetos, todos, sejam submetidos ao plenário da Câmara ou ao plenário do Senado. É assim que funciona uma democracia saudável, sadia. A nossa democracia, por isso posso aqui asseverar, a nossa democracia não é uma democracia rígida, saudável, porque há manipulação daquilo que vai ser discutido. É um processo bem complexo, a urgência. O senhor sabe quantos projetos com urgência aprovados? Né? Milhares. Tem mais de 200. 2 mil? 2 mil. Milhares de projetos aprovados com urgência. E que não vão ao plenário. Não vão ao plenário. Criou uma urgência urgentíssima. E aí tem projetos que têm a urgência aprovada, sabe o quê? Projetos que denominam rodovia federal. Urgência aprovada. Projetos que denominam nome de ponte, ou projetos sem relevância social nenhuma. E a anistia, eu falo aqui da anistia, mas dá para fazer também tratar sobre o fim do foro privilegiado, que é uma proposta de emenda à Constituição que já passou no Senado, veio para a Câmara. Deputado, o senhor foi presidente da Comissão de Segurança Pública. É uma comissão muito importante e que tem uma preocupação muito grande em evitar, né, deputado, qualquer possibilidade, que aqui há uma impunidade muito grande, né? Em restrição de penas e fazer cumprir as penas, fim da saidinha, que é uma vitória, inclusive, da sua gestão, né? Não é incoerente que agora o senhor queira, vamos dizer, perdoar ou fazer os condenados não cumprirem a pena? Não tem a ver anistia com impunidade. Anistia tem a ver com justiça. Anistia tem a ver com justiça. O que é a justiça? Isso é de Platão. Lá, a justiça é o judiciário. 400 anos antes de Cristo, Platão disse que o que é a justiça? Dar a cada um o que é seu. Então, aqueles que cometeram crimes de danificação ou qualquer tipo de crime, que eles paguem. O que é iniciar? É pessoas que sequer estavam em Brasília no 8 de janeiro e que estão presas até hoje. O caso do presidente Bolsonaro, ou do Braga Neto, ou do Anderson Torres, não há nada mais do que indícios mínimos, não há nem indícios médios, são indícios muito fracos. Eu tenho 25 anos de Polícia Federal, eu posso asseverar, posso aqui dizer com muita tranquilidade. Você acha que nesse caso a justiça errou? Ninguém é condenado com indícios mínimos. Na dúvida, pró réu. Na fase da sentença, na dúvida, o juiz vai fazer o quê? Vai absolver. Cadê a prova material de algum crime grave cometido por uma única pessoa? Não tem. Não, existem. Olha. Não, prova material, a pessoa danificou, mas quebrar uma vidraça, destruir uma cortina, não é um golpe de Estado. Não, mas destruiu o relógio, a cadeira, dano pode até ser qualificado, mesmo assim a pena não passa de 5 anos, pode muito bem substituir por uma restritiva de direito, o sujeito indenizar civilmente, pagar o dano, estabelecer uma restrição, dá para fazer justiça sem fazer o que estão fazendo agora. Essa anistia que o senhor defende é exclusivamente para esses crimes menores ou o senhor acha que tem que ser uma anistia maior? Eu defendo a anistia ampla, geral e restrita justamente para evitar injustiças. Sem isso, o senhor não aprova a anistia? Eu voto contrário, porque a anistia não é diminuição de pena. Está muito claro na Constituição. Vamos lá de novo na Constituição. Diminuição de pena passa por aprovação de projetos de lei diminuindo os artigos que tratam dessa denúncia oferecida pelo PGR que dá conta do 8 de janeiro. Então lá, a pena é muito alta para o crime de dano. Então tem que ir lá no artigo do dano e diminuir a pena. Né? A pena é muito alta para tentativa de golpe. Né? Então vai lá no artigo, que é uma lei né, específica, nem está no Código Penal, vamos lá e vamos diminuir a pena. É em projetos de lei. Agora, para nós estabelecermos uma anistia, como já foi feito no Brasil, a anistia foi ampla, geral e restrita. Mas é que a anistia geralmente vem depois de uma mudança muito brusca, né? De uma ditadura para democratização, alguma coisa assim. Nós vamos estabelecer, quem sabe, então,
esse trâmite agora, o ano que vem, a anistia vai acontecer. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se não for esse ano, vai ser o ano que vem, ou em 27 com o parlamento renovado. E aí não abrangeria o ex-presidente Bolsonaro? Abrangeria todos. Mas todos que forem condenados, aí sim. Mas é uma anistia antes da condenação? Não, a anistia é só depois da condenação. Por isso que até agora não teve projeto de anistia, não foi adiante, quem sabe, porque não tem condenações, né? Algumas pessoas já foram condenadas com trânsito em julgado. Você está dando a impressão de que o objetivo da anistia é o ex-presidente Bolsonaro? Todos. Todos têm que ser objeto e sujeitos de uma anistia para evitar injustiça. Não vejo como cometimento de justiça o que estão fazendo com o Bolsonaro. Aliás, não é de agora. Independente de gostarem ou não gostarem do modo dele fazer política, não pode usar o direito penal para fazer politicagem. Eles que estão usando, não conseguem ter a confiança da população, o que fazem? Bota o direito penal, bota lá o STF com um juiz, ou um pseudo-juiz, porque o magistrado mesmo, o técnico, não faz o que Alexandre de Moraes faz. O magistrado se preocupa em atender a Constituição, Código de Processo Penal, Código Penal. Qual é os requisitos da preventiva ou de alguma prisão cautelar para manter Bolsonaro preso agora? Não tem nenhum. Sobre a lei magnetística, o senhor acha que isso está bem aplicada contra o ministro? É uma questão internacional, né? Internacional. Ela nem precisaria acontecer se aqui os pesos e contrapesos funcionassem. O Senado Federal, mais uma vez, o Senado Federal tem atribuições constitucionais para evitar que abusos aconteçam. O que nós temos presenciado aqui hoje, com o ministro Alexandre de Moraes, são abusos intermináveis. Nós temos informação até que os demais ministros do STF já estão se sentindo desconfortáveis porque não conseguem sair às ruas. Isso parece. Né?